Vai começar em 3, 2, 1. Luz, câmera, ação. Então, olá a todos. Nós estamos Olá, professorinha hoje abençoada. na de informática aplicada à enfermagem. Como vocês já podem visualizar pela mensagem, é uma disciplina em que eu divido com a professora Anne Araújo e vamos ter a contribuição, né, do professor Eugênio Saraiva. Eugênio é cientista da computação, doutorado em ciência da computação, então eu acho que veio bem a adequar-se, né, foi bem coerente a gente fizemos esse convite a ele, para ele contribuir com a nossa disciplina. Então, é uma disciplina que vocês já pagaram, né, já tiveram a disciplina de noções de microinformática, então, nesse momento da disciplina de informática aplicada em enfermagem, vão ter alguns aprofundamentos relacionados à informática, e nós vamos relacionar também com a área de saúde, no que se refere ao conteúdo de sistemas de informação em saúde, que justamente será até a nossa aula de amanhã, a gente já vai começar a estudar os sistemas de informação em saúde, então, vão conhecer o DataSUS, algumas formas de fazer buscas relacionadas à epidemiologia, né, das doenças, a nascidos vivos, e então vão ter alguns conhecimentos com relação a isso. Deixa eu só abrir aqui o cronograma, a gente já coloquei lá o plano de curso para vocês, mas só para a gente relembrar, quem ainda não teve a oportunidade de ver. Nós teremos hoje uma aula de conceitos introdutórios de informática com o professor Eugênio. Amanhã, sistemas de informação em saúde com a professora Anne. No dia 6, né, quarta é feriado. Na quinta-feira, tecnologias emergentes com o Eugênio. Na sexta, aula de DataSUS com a professora Anne. Na segunda, dia 10, formulários eletrônicos de planilhas eletrônicas com o professor Eugênio. Na terça, apresentação de slides, também com o Eugênio. Na quarta, dia 12, telemedicina e telesaúde, será comigo. E o encerramento da disciplina, no dia 13, também comigo. Na nossa disciplina, vocês vão observar que diariamente vão encontrar questionários lá postados no SIGA. Então, a avaliação de vocês se dará por esses questionários e por uma atividade que será desenvolvida a partir dos conhecimentos do sistema de informação em saúde, que vocês vão desenvolver essa atividade, será explicada pela professora, e vocês vão apresentar no último dia da disciplina, no dia 13. Então, a nota, cada dia de questionário será meio ponto, e ao final, o trabalho de entrega no dia 13 será valendo 7 pontos. Então, aí, somando, vai ser a nota da disciplina de vocês. Então, participem, né, não fiquem com vergonha de fazer perguntas ao professor Eugênio, né, ou então nas outras oportunidades, a mim ou a Anne. Participem, façam bom proveito, usufruam dessa oportunidade, né, que, enfim, vocês estão prestes aí a concluir o curso, e eu acho que podem ter muitos conhecimentos que vão se adequar, né, à realidade de vocês. Então, qualquer coisa, se precisarem, a gente está sempre se comunicando, a gente sempre deixa notícias, mensagens lá pelo CGA, vocês podem entrar em contato com a gente, de qualquer necessidade, e, enfim, se tiverem alguma dúvida, estou à disposição, antes de ser iniciada a aula do professor Eugênio. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não? Então, muito obrigada, professor Eugênio Saraiva, por estar disponibilizando do seu tempo, da sua manhã, para estar hoje aqui, nos apresentando o seu conhecimento, né, uma parte do seu conhecimento.
sinta-se à vontade, né, sinta-se em casa, né, com a nossa turma, e não vou poder estar com vocês durante toda a manhã, realmente eu vim só para realizar essa abertura. Muito obrigada por você estar contribuindo com a nossa disciplina. Vou passar a Bem, eu palavra para agradeço. você. Obrigado, professora. Eu agradeço o convite, né, a confiança, né, registro, né, minha intenção aí de oferecer o melhor, né, para a turma, e eu tenho certeza que vão ser dias, né, a gente vai se encontrar alguns dias muito enriquecedores, tá certo, gente? Então, vamos lá, vamos se divertir, vamos estudar, não é isso? É importante. Muito obrigado, professora, até logo, tá certo? Pode ficar à vontade, né? Como ela disse, ela vai ter outro compromisso, né? Bem, gente, então vamos agora, de fato, né, iniciar a nossa disciplina, tá certo? Tá aí compartilhando a tela novamente. Vou voltar aqui a tela, certo? Estão nos vendo? Né, eu e os slides, tal. Feedback de vocês? Sim, dá para ver. Maravilha. Sempre porque você consegue ver, né? Voltar para o chat, fica mais difícil. Exato, Gente, eu pouco vou olhar o chat, então fiquem à vontade para usar o microfone, tá certo? A gente vai dialogando, tá? Na minha disciplina, a gente dialoga bastante. Então tá, gente, vamos lá, vamos começar, vamos fazer a introdução à informática, né? O nome da disciplina é isso, né? A informática aplicada à enfermagem. Então é importantíssimo a gente compreender os conceitos básicos, né, fundamentais de informática para poder aplicá-la na saúde, né? Então a gente está iniciando a disciplina definindo alguns conceitos importantes, certo? Então vamos lá. Aqui sou uma rápida apresentação, né? Aqui sou eu. Tô aqui eu em cima de mim mesmo aqui, peraí, deixa eu puxar um pouquinho, certo? Aqui é minha cara antes da pandemia, eu depois da pandemia, né? A gente tem aqui, né, um pedaço da minha história aqui. Eu sou professor lá do IF, Instituto Federal de Garanhuns, né, de Pernambuco, em Garanhuns, Campos Garanhuns, tá? Eu fiz meu mestrado, doutorado e graduação em ciência da computação, né? Eu sou coordenador do curso de análise e desenvolvimento de sistemas lá de ADS lá de Garanhuns, coordenador do laboratório de inteligência artificial de Garanhuns e líder do grupo de pesquisa computação aplicada, certo? Então, sobre a aplicabilidade de informática e computação em si, eu tenho estudado bastante, né? Eu faço algumas pesquisas na área de neurociência, computação afetiva, inteligência artificial, inteligência emocional e marketing, certo? Então, se você quiser conversar comigo sobre qualquer um desses assuntos, eu vou adorar. Outros assuntos também, adoro conversar, certo? Mais informações está aqui, ó, no meu site pessoal, sites.google.com, Eugênio C. Saraiva, ok? E tem aí meu Instagram, professor Eugênio Saraiva, e também eu estou como produtor de conteúdo, né, pessoal? Estou aí querendo virar um digital influencer, então tá aí, Gênio Ciência, tá? Sigam aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu like, tá bom? Me ajudem a me aposentar como digital influencer. Tá certo? Porque digital influencer se aposenta com 30 anos, né? Já professor só com 90. Brincadeira, vamos lá. Já sou inscrito. Que bom, Fátima, obrigado. Vamos lá. Então, essa aqui é uma pequena introdução, né? Me apresentando, já que vocês já se conhecem há muito tempo e eu tô chegando na casa agora. Vamos lá. Deixa eu me mover para cá agora. Então, gente, o que vamos ver hoje? A gente vai começar com os conceitos básicos, né? De informática, dados, informação, conhecimento, sabedoria e variáveis, beleza? Vocês podem anotar aí no caderninho de vocês, né, no papel, qualquer coisa que você tenha no celular, a nossa agenda. Anotar a nossa agenda aí para cobrar. Professor, o senhor terminou a aula e não falou tal coisa, certo? Então pode cobrar. Tá aqui o compromisso, né, de que a gente vai ver hoje. Também a gente vai falar sobre o sistema, né, os componentes e como caracterizar esses sistemas, né,
atribuir a eles características, né? A gente poder reconhecer esses sistemas. Tranquilo? Então, essa é a nossa agenda, o que a gente vai ver hoje. Bem, aqui nós temos... Cadê? Sumiu aqui. Aqui nós temos, né, uma parada. Só um instante. Cadê a minha telinha? Só um segundo. Opa, alguém chegou. Arqueu, bem-vindo. Aqui nós temos... Cadê? Nós temos uma pequena enquete, tá certo? Que eu acho que está demorando um pedacinho para aparecer. Deixa eu ver aqui. Nós temos uma enquete, tá certo? Que eu vou pedir para vocês acessarem um site, vou colocar aqui, digitar aqui para vocês um endereço aqui no nosso chat, tá? E aí vocês vão acessar um site e colocar esse código aqui, ó, hashtag W120, tá bom? O site que eu quero que vocês acessem é o Slido. Eu queria que vocês respondessem essa enquete aqui, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Slido, hashtag W120, era isso? Deixa eu confirmar aqui. Tum, tum, tum. W120, tá certo? É um site, Slido, e a senha é 120, W120, né? Hashtag W120. Vocês podem acessar ele, tá certo? E, enfim, participar de uma enquete, tá? Infelizmente não está mostrando aqui minha enquete. Deixa eu ver. Bem, não está aparecendo, então não nem adianta, não. Não se preocupem com acessar o site, não. Eu vou fazer a pergunta aqui para vocês. Eu gostaria que vocês respondessem pelo chat mesmo, tá certo? Pelo chat mesmo, que eu vou ficar aqui observando. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo sobre informática, certo? Só para fazer uma introdução, né? A gente não sair do zero, do branco, dessa tela preta, ok? O que vocês têm... O que vem na cabeça de vocês quando eu falo a palavra informática? Tá? Alguma coisa deve vir. Me falem, por favor. Podem escrever no chat. Uma frasinha e tal. Informações, fake news. Tecnologia, alguém já apontou aqui. Franciele falou alguma coisa. Mas pode escrever no chat, se quiser. Só falar assim. Vamos lá, nós temos 19 pessoas. Quando eu ouvir pelo menos 5, eu vou ficar feliz. Só para ver se está todo mundo viajando mesmo. Se está todo mundo junto. Tecnologia, a Carolina falou. O que mais? Tecnologia, comunicação, Fátima apontou aqui. Muito bem. Eline falou informática e tecnologia. Informação e tecnologia, né? Digo. Muito bem. Mais 2 pessoas aqui para interagir com a gente. Conhecimento. Aí, Priscila apontou aí. Conhecimento. Hoje a gente vai falar o que é conhecimento. O mundo conectado. Balbino completou aqui, né? Tudo bem. Então, mais uma pessoa, mais uma. E a gente continua. Vamos lá. Aprendizado. Olha que legal. Obrigado, Edna. Pesquisas, Franciele apontou. Software, olha. GSL. Legal. O pessoal já apagou uma disciplina, né? Então, tá aí lembrando aí de algumas palavras, né? Relacionadas. Bem, então vamos seguir em frente, né? Volta aqui. Então é pequenininho. Vamos lá. Então, a palavra, o nome informática, né? Talvez vocês já devem ter observado, ouvido falar, né? Está muito conectado com o que vocês estão dizendo agora, né? Em especial, ela é uma junção de informação automática, tá certo? Então, informática é informação automática.
E aí a ideia é trazer, né, com o menor esforço e de forma mais eficiente, mais rápida, a informação, certo? Informação sobre computadores, né, aí vai envolver computadores e pessoas, né, o mundo de maneira geral está tudo conectado, assim, né? A informática ela vai ligar pessoas, o mundo, os computadores e assim por diante, né? Está inserido nesse mundo aí de informação, né? Hoje a gente até diz, né, que o que vale mais do que dinheiro, né? Como um apresentador famoso já falava, né? Vale mais do que dinheiro é a informação, tá certo? Então, né? A informação vale mais do que dinheiro. Ele faz, né? Se o dinheiro faz o mundo girar, a informação muito mais, tá certo? A gente vive aí numa sociedade, uma realidade que é movida à informação. É super importante, né? Quem tem informação tem conhecimento, tem poder, né? Pode tomar decisão, tá certo? Então é muito importante a informação, tá? Às vezes a gente até decide, às vezes, ficar desinformado, prefere, né? Tanta notícia ruim que a gente escuta por aí, mas a informação é importantíssima, tá certo? Então, é, não é à toa que a gente está aqui reunido hoje para falar sobre informação, né? Falar sobre informática, que vai envolver muitas coisas, né? Além de software, tecnologias, etc. A gente vai apontando. Certo? Só para situar vocês, né, a informática é uma grande área da exatas, né? No curso de exatas, o pessoal vai fazer vestibular, né? Acaba indo para a área de informática. Dentro da informática, a gente tem a engenharia da computação, tem a licenciatura, né? Que é as siglas, né? SC, engenharia da computação, CC, ciência da computação, LC, licenciatura em computação, SI, sistemas de informação, certo? E na interseção deles, assim, um pouquinho mais para engenharia e para ciência, a gente tem o técnico em informática, beleza? Estou fazendo aí a propaganda, caso alguém queira continuar os estudos depois e fazer um curso técnico, uma graduação em informática, né? Estou aí querendo converter as pessoas, né? Não, brincadeira, certo? Mas, só para vocês entenderem. Aí você fala para mim assim, professor, massa, mas eu sou de um curso de saúde, né? Aí, né, o cara aqui falando sobre exatas, né? Eu fui para saúde exatamente, porque eu não gosto de exatas, né? Pagar aí um monte de disciplinas, etc., cálculo, física, não é para mim, né? Não, não é o que eu quero. Eu gosto mesmo é de química, orgânica, biologia, né? Enfim, né? Cada um com os seus gostos. Mas também não é para mim. A verdade é que, embora estejam exatas, né? A informática ela, como eu já mencionei antes, está no mundo, né? Vou me posicionar aqui. A informática, ela está no mundo, na verdade, né? Todos os cursos têm. Eu não conheço um curso que não tenha pelo menos uma ou duas disciplinas de informática, certo? Você pode estar fazendo educação física, direito, história, certo? Sempre tem uma disciplina de informática, certo? Uma introdução à informática, alguma coisa nesse sentido. Sempre tem. Ah, você pode até não querer ser um profissional da área de informática, mas sendo um profissional você precisa de informática, certo? Como já mencionei, a questão da, da informação, né? Todo mundo precisa de informação, tem que ter acesso a ela, certo? Então, está em todos os cursos, né? E a gente até aponta que a informática é uma ciência meio, certo? O que seria isso? É uma ciência que o seu fim está no meio das outras ciências. Eu quero chamar a atenção no sentido de que a informática ela desenvolve pesquisas, tecnologias, etc., para ser aplicada em outras finalidades, não só nela, posso apontar assim. Então, quando você desenvolve por exemplo, um software de pesquisa como o Google, por exemplo, ou então um software para fazer a apresentação de slides, sei lá, tantos softwares nós temos, né, aplicativos de celular, etc., são para aplicar em alguma área, como a saúde, as áreas de humanas, né, a enfermagem, aplicar a enfermagem, por isso que a gente está aqui. Então, a ciência meio, né, ela vai ligar dois pontos, né, um determinado usuário, um determinado objetivo, e no meio aí a gente vai ter a informática, tá certo?
que vai envolver aí diversas possibilidades, né? Artefatos, softwares, tecnologias de maneira geral, tá certo? Então, deu para acompanhar aqui, eu estou fazendo meio que a defesa da disciplina, né? Vocês acompanharam, gente? Entenderam a questão da ciência meio? Sim. Deu sim, pronto, sim, sim. Lembra que eu não estou vendo o chat. Sim, sim, sim. Não, brincadeira. Agora eu estou vendo o chat, mas, enfim. Entendemos. Show de bola. Então, aqui é só uma contextualização sobre a informática, tá? Vamos avançando. Eu gosto de contar uma história, certo? Vamos puxar aqui pro lado aqui, botar aqui em cima do índio aqui, certo? Eu gosto de contar uma historinha sobre uma tribo, certo? Uma tribo aqui, que eu andei estudando. Vou contar a história todinha dessa tribo, tá? Vou contar a história todinha. Só pra gente ir quebrando o gelo e tal, né? O ruim é que vai ficar gravado, mas tudo bem, vamos embora. Vou contar essa história pra vocês. Na minha família, né? Eu sou filho de cearense, né? Não sei se tem algum cearense aqui e tal. Sou filho de cearense. E os cearenses, eu sou de Brasília, né? Enfim. Mas os cearenses eles são muito conhecidos pelo senso de humor, né? E aí, enfim, a gente brinca muito, né? Tira onda, sei lá, um com os outros. E aí eu brinco que a primeira pessoa que fez bullying comigo foi a minha mãe, certo? Brincadeira, né? Bullying não, o caso, né? Mas brincava comigo. Era minha mãe, né? Eu tenho um irmão gêmeo. Então, tipo, né, como todo gêmeo, né, é meio que uma atração local, né? Quando nasce um gêmeo, as pessoas vão lá assistir, ver, olha, será que parece mesmo e tal. Então ia muita gente na casa da minha mãe, né, quando a gente era pequeno, só para ver a gente e tal, ver como é que é, né? Oh, né? Algo assim, acredite se quiser. E aí, chegava lá, minha mãe chamava, né? Márcio Eugênio, o nome do meu irmão é Márcio. Márcio Eugênio, vem aqui se apresentar. E a gente chegava, olá, pessoal, né? Aquela voz de dupla sertaneja. Olá, pessoal, bom dia, nós somos o Márcio Eugênio, né? E aí, bom dia para todo mundo. Fazia aquela cumprimentava. E era só isso, nossa grande apresentação era essa. Aí minha mãe virava pra gente e falava assim, ó, então agora vamos procurar a sua tribo, né? Falava assim, vai procurar a sua tribo, cu cagado, certo? Era o nome da tribo que minha mãe falava. E a gente, bem inocente, né, criança, não entendia que eram duas palavras. Eu pensava que era uma palavra só, né? Pois é, a história é muito emocionante, pessoal. Cuidado para não chorar de rir. Mas enfim, a minha mãe falava isso, né? Vai procurar sua tribo, né? E aí a gente saía, olha a inocência, olha o tamanho da inocência. Eu saía, saía assim e tal, né? O pessoal dava uma risada e tal, e eu nem sabia, assim, né? Que minha mãe tava zoando com a gente, né? E tal. E aí, né? Eu fui pesquisar, né? Tipo, né, isso era na minha infância, nem existia Google na época, né? Aí eu fui pesquisar depois, quando saiu a internet, quando nasceu a internet, fui pesquisar essa tribo, né? Eu fiquei um pouquinho traumatizado com as imagens que apareciam no Google, né? Não procure, tá certo, pessoal? Não procure o nome dessa tribo. Pode ser que apareça coisas que você não queira ver, tá certo? Fica a dica. E aí, como é que se diz? Mas nessa pesquisa acabei encontrando, né? Um pouco sobre informática nessa pesquisa, acredite se quiser. Porque existe, de fato, algumas tribos que têm um comportamento bem interessante, tá certo? Então, eu vou contar aqui uma história de uma tribo, eu não lembro exatamente o nome dela, mas é uma tribo americana, tá? Que tem, né, um sistema de informação muito interessante, vou dizer assim, implementado, né? É uma tribo que fica uma pessoa lá em cima do monte, tá? Lá em cima de um monte, e aí lá de cima do monte ele fica lá olhando, né, o horizonte, e aí toda vez que acontece alguma coisa que ele vê assim que não é legal, etc., ele faz um sinal de fumaça, né? Eu acho que você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. O cara pega uma toalha e fica batendo assim na fogueira. E aí sai um sinal de fumaça, né? Um código no céu. Aí fica outra pessoa lá embaixo da montanha, olhando assim, né? Esse código. E aí, se acontecer alguma coisa, tal,
ele sai correndo e avisa o pessoal, vai chover, né? Alguma coisa assim, ó, tá vindo um furacão, tá, sei lá, tá chegando aí o Pedro Alves Cabral, sei lá, a Colombo tá chegando. É uma tribo que funciona nesse sentido, assim, né? Esse sistema. E aí ele sai correndo, grita para todo mundo. E tem também a questão do pajé, lá nessa tribo, que ele é o cara que tem mais vivência, né? Já viu várias vezes determinadas coisas acontecendo. Ele é consultado, né? Para decidir o que é que deve ser feito ou não. Beleza? Aí você para e fala assim, professor, show de bola, mas que viagem foi essa, professor? Né? Que viagem foi essa? A gente está falando sobre informática, eu estou contando sobre tribo, né? Sobre tribo e tal, sobre esse seu trauma. O que é que tem a ver isso com a nossa disciplina? Calma, que ela é muito importante para a gente ilustrar alguns conceitos, tá? De uma forma que você nunca mais vai esquecer, beleza? Bora lá. Conceito número 1. O que são dados, beleza? Dados, aí é agora que vocês vão gastar lápis e papel para anotar, enfim, marca o horário da aula para poder acessar depois. A definição de dados é o quê? Dado é tudo aquilo que representa um fenômeno, uma realidade, tá certo? É uma representação de algo. Então, é um determinado dado, né? É algo que representa algo, ok? Então, nessa nossa história, quando lá o índio ele enxerga ao longe uma caravela, um furacão, ele vai representar aquilo que ele está vendo, né, aquela realidade, em fumaça, né? Vai fazer um sinal de fumaça, um código, parecido até um código Morse, né? Assim, fumaça, não fumaça, 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 tal. Então, essa representação da realidade é um dado, tá certo? Então, ele está lá trazendo, representando aquilo de outra forma, tá? Mais compacta, é claro. Existe aí perdas, né? Porque em fumaça é muito difícil você representar com total fidedignidade, mas é uma representação do que se vê. Outro exemplo de dado que a gente tem no dia a dia é a altura. A altura é um dado, né? Quando eu falo que eu tenho 1,70 m, 1,90 m, né? Aproveitar que vocês não estão vendo minha altura mesmo. Quando eu digo que eu tenho 1,90 m, né? Um eu estou mentindo, outro eu estou dizendo que é o tamanho que eu tenho, né? Representa a extensão do meu corpo, né? Enfim. Quando eu falo sobre meu peso, eu estou representando, né? Quando eu falo, eu tenho 72 quilos, né? Enfim, é verdade. Quando eu tenho esse peso, eu estou representando o quanto que o Eugênio pesa, né? Esse númerozinho, ele representa isso, né? Então, tipo, esse dado eu posso carregar comigo, botar no bolso, olha só, escrevo num papel 72 quilos, e boto no bolso, né? Isso não vai aumentar meu peso, mas essa representação, né? Esse símbolo, essa palavra, esse dado representa o peso do Eugênio, certo? Então, deu para entender o que significa dado? Dados são representações da realidade. Tranquilo? Isso é importante a gente entender. Dúvidas? Tranquilo, ok. Tranquilo, show de bola, maravilha. Então, a fumacinha é o dado. Aí o cara que está lá embaixo da montanha, ele enxerga aquela fumaça, né, que o cara está fazendo, e processa, ele analisa aqueles dados, né? Então ele, tipo, ele olha assim e fala, rapaz, olha, fumaça, espaço, fumaça, fumaça, significa tal coisa, né? Ele entende aquele sinal, né? Então, tipo, olha, com determinados os símbolos ali, aquela composição de símbolos, aquele dado significa alguma coisa, né? Então, existe aí um processo de codificação para o dado e de descodificação para a informação. A informação é a descodificação do dado, né? O processamento do dado, a análise do dado. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho 1,90 m, né? Você automaticamente está pegando esse dado que eu estou falando e gerando informação. Nossa, o professor Eugênio é um gigante, né? Então, você tá processando isso, né? Veja que a informação depende muito de quem escuta, tá certo? Depende muito de quem faz essa decodificação, ok? Então, depende de quem está trazendo isso aí, analisando isso, tá certo? É um processo subjetivo, muitas vezes, né, a criação da informação. Então, às vezes, para uma pessoa, quando eu falo que eu tenho 1,90 m, essa pessoa vai falar, nossa, ele é um gigante. Às vezes, o cara que tem, sei lá, tem 2 metros, ele fala assim, do meu tamanho,
de boa, somos pequenos. Enfim, né, essa questão da informação é muito interessante. E aí, aproveito o ensejo para contextualizar o que a gente tem muito hoje, a chamada fake news, né? O que é a fake news? Fake news é a análise do dado, né? Que muitas vezes ela é analisada de forma enviesada, né? Ou então fazendo inferências, né? Processando de forma não correta, vou dizer assim, né? Com outros objetivos. Então é muito importante a gente observar isso, né? Quem está gerando essa informação? A partir de que dados, né? A gente indagar assim, será que os dados que essa pessoa está analisando realmente produzem esse tipo de informação, né? Então é só para contextualizar o quanto que essa questão de a relação dados e informação é importante, tá certo? Então, o cara olhou lá a fumacinha, gerou informação, né? Identificou a informação. Depois ele vai disseminar, né? Propagar, comunicar às pessoas, né? Lá da tribo dele, né? Na nossa história. E esse processo de disseminar informação, ela gera conhecimento, certo? O que é conhecimento? É ciência do que está acontecendo, né? Conhecimento vem dessa junção de palavras, né? Vem a raiz da palavra, significa ciência do que acontece, né? Então, você está gerando conhecimento, as pessoas estão tendo conhecimento do que está acontecendo, tá certo? Então, a palavra conhecimento, o cara que tem conhecimento é um cara que sabe o que está acontecendo, certo? Nem sempre uma pessoa bem informada é uma pessoa que tem conhecimento, certo? Porque hoje em dia isso é muito comum. A gente está numa sociedade em que existe o excesso de informação. Você tem informação de tudo, né? Informação de tudo. E não, se você não conseguir juntar essas informações, processar essas informações, compreender, analisar essas informações de maneira estruturada, você não tem conhecimento de nada, né? Então, por exemplo, às vezes acontece lá uma fofoca no mundo dos famosos, e aí você recebe a informação que, sei lá, o Whindersson Nunes se divorciou, né? Aí você tem, não sei se vocês sabiam, mas ele se divorciou, né? Fofoca no meio da aula. Mas enfim, o Whindersson Nunes se divorciou. Aí outra, Luísa Sonza pede para voltar. Aí depois, Whindersson Nunes pede para voltar. Sabe? Um monte de informação solta. Whindersson Nunes não aceita mais Luísa Sonza. Luísa Sonza não aceita mais Whindersson Nunes. Certo? Um monte de gente famosa. Fátima Bernardes quer voltar pro casamento. Fátima Bernardes não aceita mais William Gomes? Não, William, não é isso? Ah, enfim, são um monte de informações que você recebe que às vezes você não sabe nem o que realmente está acontecendo. Então, excesso de informação não quer dizer conhecimento, tá certo? Conhecimento é preciso que tenha-se, né, uma contextualização, uma situação para você, uma estrutura, né? Imagina se o cara chega assim e fala assim, pessoal, ó, na questão do índio, né? Pessoal, tá vindo um furacão, né? Aí você quer mais essa informação, né? Você quer mais. Tipo, quando? Aí sei não. Olha, essa primeira informação não serve para nada, né? Então é necessário, né? Você ter algumas informações complementares, etc. Juntar isso para gerar um conhecimento. Beleza, gente? Então, trazendo isso aí para vocês, conhecimento, informação e dado. A gente já falou. Aí chega a questão do pajé, né? Lembra que eu falei que o pessoal vai lá, ele fala para todo mundo, ó, o pessoal tem conhecimento, mas vamos lá falar com o pajé para a gente ter o que a gente vai fazer com essa situação, né? Então, essa consulta a uma pessoa, a um determinado componente dessa tribo, enfim, né? Essa consulta para a tomada de decisão, a gente chama isso de sabedoria, tá certo? A sabedoria é quando você analisa um conhecimento, analisa a situação e toma uma decisão, tá certo? Então, muitas vezes, assim, a gente fala assim, fulano de tal é tão inteligente, né? Fulano de tal é tão inteligente, é tão sábio, mas, ó, sabedoria e inteligência são coisas diferentes, tá certo? A gente, em outro momento, pode falar sobre inteligência, mas na frente são coisas diferentes, tá? Muitas vezes você vai ter aquela figura, né, do
né, dos nossos avós, enfim, né, as pessoas mais humildes, né, que no passado não sabiam escrever escrever, né, às vezes é analfabeto, né, etc., mas que tem uma sabedoria enorme. Por quê? Porque a sabedoria vem muito do conhecimento, que vem muito da vivência, né, da experiência. Então, pessoas sábias normalmente são pessoas com mais vivência, mais idade até, muitas vezes, né? Não? Ah, professor, então quer dizer que eu só serei sábio quando eu ficar idoso? Não necessariamente. Se você buscar conhecimento logo cedo, né? Ciência de mundo, de realidade, show de bola. Agora, se você ficar ali fechadinho, dentro do seu quarto, não quero saber das coisas, não quero ler uma revista, um jornal, essas coisas, dificulta. É claro que, lá vai, né? Tudo inicia lá na informação, né? Quais são suas fontes de informação, né? Então, isso é muito importante a gente observar, porque se a informação já vier enviesada, já vier uma fake news, etc., né? A gente vai se tornar sábio de nada, né? Um sábio em cima de conhecimentos falsos, etc. Tá certo? Ok, gente? Contextualizei um pouquinho algumas palavras importantes para a nossa disciplina, até para a vida, vou dizer assim para vocês, né? Compreenderem o que é a informação, conhecimento e sabedoria, tá certo? Então vamos lá. Em especial, vou logo apontar, né? A inteligência está na capacidade de fazer boas escolhas, beleza? Então, inteligência está relacionado a fazer escolhas entre uma e duas coisas, entre uma alternativa e outra. Olha como ele é inteligente, é sinal de que ele faz escolhas, certo? Existem 9 tipos de inteligência. Em outro momento eu posso conversar com vocês sobre essas inteligências, né? Mas a inteligência é fazer escolha, sabedoria é tomar decisão. Seria parecido, mais ou menos, tá certo? Nem sempre você consegue, a tomada de decisão já pede uma ação. A escolha nem sempre é uma ação. Então, tipo, você é uma pessoa inteligente, né? Você identifica o que é certo e o que é errado, vou dizer assim, né? Mas você não toma ação. É igual aquela pessoa que sabe que fumar faz mal, mas não para, né? Então, ela não é uma pessoa é, não inteligente, certo? Ela é inteligente, ela identifica que faz mal, mas ela não é sábia, porque ela não faz a ação de mudar, né? Certo? Legal? Gostaram aí de algumas definições importantes, né? Vai todo mundo sair daqui mais sábio, inteligente, com conhecimento e informado? Já, não me deixem só. Todo mundo foi embora já? Meu Deus do céu. Isso mesmo. Pronto, Fátima tá aqui, me escutou. Mais alguém, pessoal? Estou aqui. Show de bola, obrigado. Mais alguém, pessoal? Captou aí a mensagem? Estamos aqui. Show de bola. Estou aqui. Já sabiam desses conceitos aqui, gente? Já sabiam? Isso aqui? A gente fala muito, mas às vezes nem sempre reflete sobre. Vamos lá. Então, vamos seguir. Tá rápido, gente. Tá rápido. As ações mostram que estamos aprendendo. Tranquilo, tá tranquilo. Exato. Tranquilo, tranquilo. Maravilha. As ações mostram que você está aprendendo. Certo? Mostra que você está adquirindo sabedoria. Uhum. Vamos embora. Então, tudo isso aqui, gente, são componentes importantes quando eu falo sobre sistema, certo? Sistemas de informação, né? A gente poderia chamar de sistemas de sabedoria? Poderia, né? Sistema de conhecimentos? Poderia, né? Eles estão tudo entrelaçados. Mas como a informação vou dizer assim, né? É o que move o mundo, né? Hoje, move o mundo é a informação, né? Os dados são representações da realidade, não tem como alguém alterar um dado, né? Quando eu faço assim com a métrica, né? Existe uma métrica, uma fita métrica, a altura de uma pessoa, por mais que ela se estique, aquela altura vai se manter, né? A métrica, se ela for precisa, uma balança. Por mais que eu queira, meu peso não vai mudar, assim, né? Se esse é o peso que eu tenho, né? Só se a balança estiver quebrada, alguma coisa assim. Mas se as minhas métricas, meus instrumentos de medida estão corretos, os dados não mudam, certo? Agora, a informação é que tem essa questão, né, de ser analisada, subjetiva, muitas vezes. Então, é por isso que os sistemas de informação, os sistemas em geral, focam bastante nessa questão de informação. Beleza? Então,
a gente vai ter aí, né, os sistemas, vocês já talvez devem ter estudado, né, a questão biológica, né, sistema nervoso, sistema respiratório, etc., né, vários tipos de sistema, mas a moeda aí principal em relação nesse sistema é a questão de informação, a troca de informação entre os órgãos, entre os componentes desse sistema. Beleza? Vamos lá. Essa informação pode se dar de várias maneiras. A gente vai seguir. Agora a gente vai falar sobre um conceito importantíssimo, né? Deixa eu me posicionar aqui no lugar correto. Conceito importantíssimo, que é para a nossa disciplina, né? Que são as variáveis e constantes. Muitas vezes você já deve ter escutado alguma coisa nesse sentido. Que significa, o que é uma variável? É um dado, tá aqui para esse lado, é um dado rotulado, né? Que recebe um conjunto de valores. Ok? Então, vamos lá. Quando eu falo sobre, eu faço assim, 70, certo? 70 quilos. Aí você fica assim, beleza, 70 quilos é o quê? Né? É o seu peso? É o peso da casa? Né? É o peso, é algum peso, né? Você identifica pela unidade de medida. Mas sem um rótulo, né? É um dado que você não identifica. A que variável está associado, né? Quando eu falo sobre peso, ou então quando eu falo idade, idade é uma variável que possui um conjunto de valores possíveis, né? Todo mundo tem a idade entre 0 a 100 anos, né, em média, vou dizer assim, a 150 anos, com certeza, né? Acho que ninguém viveu mais do que isso. Então, você tem uma variedade de valores, possíveis valores, que essa variável, cujo nome se chama idade, rotula dados, né? Dados. Então, uma variável idade, ela vai poder ter vários conjuntos de valores, né? E esses valores podem ser dados de pessoas, etc. Dá para acompanhar isso aí, gente? Então, a variável é isso. Já constantes são rótulos, né, para dados, representações da natureza, né, de fenômenos, são rótulos, mas que o conjunto de valores deles só possui um valor. Então, por exemplo, uma constante, a gravidade. A gravidade aqui na Terra é uma constante, né? Por exemplo, a velocidade da luz. A velocidade da luz é uma constante, certo? Então, quando eu falo velocidade da luz, ele é um rótulo para um dado, que é lá 9 vezes 10 elevado a tanto, alguma coisa nesse sentido assim, eu esqueci agora, a velocidade da luz, mas é uma constante, certo? Ele não possui vários valores, ok? Não pode assumir vários valores. Dá para entender o que eu quero dizer? Então, a diferença entre constante e variável é o conjunto de valores, mas os dois rotulam dados, tá certo? Então, altura é uma variável, né? Que pode variar esse valor de altura. A velocidade da luz é uma constante. Tranquilo? Deu para captar aí a diferença entre... São conjuntos de valores, só que um tem mais e outro tem menos. Sim, show de bola, obrigado. Ok. Aqui eu não descanso enquanto não souber que vocês estão acompanhando, né? A gente tem que acompanhar todo mundo junto. Então, para o pessoal que for assistir depois dessa aula, né, ver assim, o pessoal está acompanhando. Então. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, e esses valores, né, esses dados, vou colocar assim, né, que estão aí, que podem ser aglobados por uma determinada variável constante, existem três tipos, certo? São os números, tá? Falo assim de maneira geral, os três tipos principais são os números, as sentenças de caracteres e os booleanos, tá certo? Números, né, todo mundo já conhece o que é um número, né? A gente tem os números inteiros, fracionários, etc., naturais, né, vários conjuntos de números, a gente já estudou isso lá na época do ensino médio. Então, quando eu falo em, por exemplo, peso, ele é um número fracionário, né? Eu tenho lá 72,5 kg, né? Ou quando eu falo sobre número de filhos, número de filhos, essa é a variável, né? Que você pode ter vários valores, né? Número de filhos. Essa variável é do tipo inteiro, né? Ninguém tem um filho e meio, né? É inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, número de filhos,
número de casas, apartamentos, carros, ninguém tem um carro e meio, né? Então, são números inteiros, tá certo? Então, isso é um tipo de dado, um tipo de variável que a gente vai poder encontrar aí nos nossos sistemas. Joia? Sentenças de caracteres, né? Sentenças de caracteres são conjuntos de caracteres, né? Entenda caractere. Letras, números podem ser identificados como caracteres, ok? Tem um caractere do número, né? Caracteres especiais, por exemplo, pontuação, operadores, por exemplo, fecha conchetes, abre conchetes, interrogação, são vários, asterisco, são vários caracteres, ok? Então, o meu nome é Eugênio de Carvalho Saraiva, certo? É uma sentença de caracteres, Eugênio de Carvalho Saraiva, cujo entre o nome existe um espaço, certo? Então, até o espaço, ele representa um caractere, o caractere vazio, certo? Simboliza o vazio. Então, a gente tem os números e temos a sentença de caracteres. Que pode ser uma palavra, pode ser uma frase, um texto, né? Tudo isso é uma possível variável. Quando eu pergunto para a pessoa, qual é seu nome? Né? E vou armazenar isso, guardar isso num registro, né? Eu vou ter uma variável nome, né? Do tipo sentença de caracteres. O nome dela. O que você está sentindo hoje? É uma variável, né? Qual é o nome da variável? O que estou sentindo. Qual é o valor que está ali dentro? É uma sentença de caracteres, uma frase, um texto. Beleza? Deu para entender isso aí? Parece um pouco abstrato, mas eu espero que vocês estejam compreendendo. Sim. Calma, um de cada vez. Brincadeira. Pronto, Fátima, obrigado, Fátima. Deu para entender, né? Quem não estiver entendendo, gente, pode falar, professor. Tá. Mas eu estou aqui mastigando bastante, espero que vocês consigam entender. E por fim, nós temos os tipos de variáveis, certo? Booleanos. O que seriam variáveis booleanas? São variáveis que recebem valores, né? Verdadeiro ou falso, certo? Verdadeiro ou falso, verdade ou mentira, tá? Então, esses são os principais valores, variáveis que a gente usa em nossos sistemas. Como assim verdadeiro ou falso? Quando eu pergunto assim, você tem filhos? A pessoa responde sim ou não, né? Então eu estou falando verdade ou mentira em cima disso aí, de uma afirmativa, né? Eu vou guardar isso aí numa variável verdadeiro ou falso, ok? Quando eu faço uma análise, muitas vezes, quando eu faço operações entre variáveis, por exemplo, somar a idade de fulano com a idade de ciclano, eu vou gerar um novo dado, né, uma nova representação, né, um novo valor, que é a soma desses dois, certo? Que vai ser um número também, né? A soma entre valores vai ser um número. Agora, se eu faço, a idade desse ciclano é maior do que a idade de fulano, né, esse tipo de operação, o resultado dessa operação, de um operador lógico aí, maior, menor, igual, e o resultado disso vai ser um valor booleano, que é verdadeiro ou falso. Isso é verdade, isso é mentira, tá certo? Então, as operações que eu realizo entre as variáveis, muitas vezes me trazem valores, né, que são novos valores, né, novos dados, enfim, que são números, que são sentenças de caracteres, ou são booleanos. Beleza? Devo acompanhar aí, gente? É verdadeiro ou falso? Por enquanto tá tudo ok. Fácil demais, né, professor? Daqui a pouco vai começar a programação, pessoal. Certo? Ok, verdadeiro. Daqui a pouco vai começar pesado agora a matemática. Brincadeira, né? Não é nosso objetivo, né? Hoje é dia de introdução, né? A gente compreender alguns conceitos, certo? Então, olha só para fazer o teste para ver se vocês estão acordados. Se eu pergunto para vocês se vocês estão entendendo, vocês vão o valor que vocês vão me retornar dessa variável, vocês estão entendendo? Vai ser o quê? Que valor é esse? Que tipo de valor é esse? É um número, uma sentença de caracteres ou um booleano? Fala, Pedro. Acho que é booleano, né? Muito bem, é um booleano, né? Você está entendendo? Sim ou não? Você não vai me falar 3, né? Agora, se eu falasse assim, qual o nível do seu entendimento? De 1 a 5. Aí você me retorna um número, tá certo?
Então, o que você está tendo mais facilidade de entender? Aí você já me retorna uma sentença de caracteres, tá certo? Então, o dado que eu estou pegando aí, né, é o valor para essa variável, né, esse dado aí, ele é um número, ou ele é uma sentença, ou ele é um booleano. Show de bola? Vamos lá, todo mundo vai sair dessa aula hoje, né, um cientista de dados, né? Mas a gente está só explorando aqui algumas informações. Vamos embora. Gente, categoria agora de variáveis, certo? Eu falei sobre tipos, mas a gente também possui categorias, tá bom? Então, tipo assim, eu posso agrupar, né, diversas variáveis, do mesmo tipo, de acordo com categorias, beleza? Então, tipo, só para explicar assim, a gente tem, pra deixar bem fácil de a gente compreender, a gente tem vários tipos de cadeiras, certo? Cadeira com 4 pernas, cadeira com 2 pernas, não é isso? 3. Agora eu posso categorizar elas, né? Cadeiras altas, cadeiras baixas, tá bom? Cadeiras coloridas, cadeiras não coloridas. Entendo essa questão de tipo por categoria, tá certo? É uma maneira de você organizar esses tipos, tá bom? Então, as categorias de variáveis e constantes são quantitativas e qualitativas, né? O pessoal que já deve ter trabalhado aí em pesquisa, é uma palavra que a gente estuda bastante, né? Fala bastante sobre isso. E é muito importante no desenvolvimento do nosso sistema a gente compreender o que seria uma variável quantitativa e o que seria uma variável qualitativa. Pelo próprio nome já diz, né? Quantitativa, quantidade. Ok? Então, a variável quantitativa fala sobre quantidades. E qualitativa fala sobre qualidades, ok? Então, quando eu falo assim, número de filhos, eu estou perguntando para a pessoa, ela vai me dizer uma quantidade, né? Qual o seu nome? Ele vai dizer uma qualidade, é o nome da pessoa, né? Se eu falo que o meu nome é Eugênio, isso não representa uma quantidade, né? Então, deu para entender a questão? Qualidade, quantidade. Estado civil é uma variável, né? Vai assumir um conjunto de valores, que são sentenças de caracteres, né? Mas é uma qualidade o estado civil, né? Ninguém é muito casado, nem é muito solteiro, né? Apesar de algumas pessoas pensarem assim, mas é uma qualidade, não é quantidade. Ok? Então, vocês já identificam aí duas grandes categorias, quantitativa e qualitativa. Show de bola? Vozes do além. Sim. Não. Sim, bom, muito bem. Show. Maravilha. Aqui é igual a espinha, certo? É na base da pressão mesmo, para até sair a dúvida. Não, brincadeira, não estou fazendo pressão com ninguém, né, gente? Espero que vocês estejam gostando, tá? Tá tranquilo, tá acompanhando? Meu compromisso é com vocês, né? Com conteúdo não. Então, se for o caso, eu repito aqui 1000 vezes. Beleza? Tranquilo. Show de bola. Então, quantitativa, qualitativa. Show de bola, a gente já definiu. Dentro das quantitativas, nós temos duas categorias, subcategorias. São os discretos, né? As variáveis discretas, constantes discretos, e os contínuos, tá certo? Então, o que seria discreto? Discreto é aquele que tem um conjunto de valores finito, né? No nosso intervalo aí. Por exemplo, número de filhos. A gente tem 1, 2, 3, 4. Tem uma quantidade discreta, né? Eu posso dizer assim, entre entre o valor 1 e 2, só existe 1 e 2, certo? Não existe nada aqui no meio. Agora, quando eu falo sobre peso, certo? Entre 70 quilos e 71, existe uma infinidade de valores, certo? Pode ser 70 quilos e 1 grama, 70 quilos e 0,00003, né? Então, exige uma continuidade bem grande. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você tem... Ah, que legal, um gato. Everton apareceu ali como um gatinho ali. Tá, também, desculpa. Vamos lá. Então, quando eu falo para vocês assim, olha, eu tenho um ventilador que tem velocidades, certo? Tá. 3 velocidades. Então, os valores da velocidade, né, essa variável, velocidade do ventilador, ela pode ser discreta. No caso, tem 3 velocidades. Não existe uma velocidade intermediária entre elas. Já existem outros ventiladores
que você vai girando, e qualquer posição que você coloca, ele identifica um valor diferente. Né? Se eu mexer um pouquinho, já está valendo, certo? O fogão da casa da gente, quando a gente está aumentando o fogo, ali é contínuo, existem vários valores, né, ali que você pode atribuir ali a altura da chama. Já se você tivesse só alto, baixo, médio, digamos assim, 3 valores, seria discreto. Entendeu o que eu quero chamar a atenção? O intervalo de valores é contínuo ou discreto. Deu para pegar aí essa definição? Então, a altura é uma variável quantitativa, contínua. Número de filhos é uma variável quantitativa, discreta. Né? Ninguém tem um filho e 300, né? 1,300. Ninguém tem alguma coisa desse tipo. Né? Então, ela é discreta. Ok? Tranquilo? Então, variáveis contínuas e tal. Isso é muito importante, gente, quando você está descrevendo o seu sistema. Ó, a gente vai trabalhar com dados, né? Esses dados vão ser organizados em variáveis contínuas, são essas aqui, discretas são essas. É muito importante você compreender isso aí. Beleza? Aí a gente vai para qualitativas, tá? O que são qualitativas? São qualidades, beleza? Elas vão se dividir em duas. A nominais e as ordinais. Começando pelas ordinais, para ficar bem fácil de elucidar. Ordinais possuem ordem, tá? Então, por exemplo, quando eu falo sobre nível de escolaridade, né? Ninguém, quando tá lá, tá marcando, né? Coloca de forma aleatória a ordem, né? Então, tipo, você tem lá, nível de escolaridade, você tem ensino básico, ensino científico, sou velho, né? Chamar ensino básico. Ensino médio, fundamental, graduação, o técnico, né? Existe uma ordem, é ordinário isso, né? Então, também, do mesmo jeito, quando você coloca assim, hoje, amanhã, ontem, né? São qualidades, né? No caso, essa questão. Então, baixo, alto, médio, né? Novamente, baixo, médio, alto. Existe uma ordem nisso, né? Por mais que seja uma qualidade, você identifica que o valor alto, né? Quando eu falo alto, ele vem depois do médio, né? E esse vem depois do baixo. Entendeu o que eu quero dizer? Então, isso é uma variável qualitativa ordinária. Existe ordem. Ordinárias. Ordinária. Existe ordem nessa variável. Beleza? Agora, por exemplo, quando eu falo sobre nome, Eugênio, Pedro, Fátima, se você não for considerar a ordem alfabética, tá? Ordem alfabética, para colocar em ordem, não existe, são nominais, né? Essa variável é nominal, é uma variável qualitativa nominal. Não existe uma ordem. Nome de rua, você consegue ordenar as ruas, né? Ó, essa rua vem primeiro, essa rua vem em segundo. Isso não faz muito sentido, né? Dependendo do seu ponto de vista, pode ser que comece outra, comece a outra. Sexo, né? Quando você fala sobre masculino e feminino, sexo masculino e feminino, existe em ordem, né? Quem é que vem primeiro? O homem, a mulher, né? Sem querer polêmica, mas eu digo assim, não é uma variável nominal, qualitativa nominal, beleza? Então não existe ordem nesse sentido, né? Então, Estado Civil, né? Existe uma certa ordem, né? Normalmente você começa solteiro, né? Mas tem gente, dependendo da cultura, que já nasce casado, né? Eu quero dizer assim, nunca foi solteiro, né? Mas normalmente é assim. Mas, por exemplo, tem gente que se torna viúvo, divorciado, né? Enfim, tem gente que se torna... não existe ordem pré-definida para isso. Então, a gente chama que é só nominal. Joia? Então, eu estou categorizando variáveis, pessoal. Isso é um conceito muito importante. Vamos lá. Já estamos terminando, tá bom? A aula daqui a pouco termina. Não se preocupem. Muito assunto, né? Vamos lá. Eu tenho aqui uma outra atividade para vocês, para verificar aqui o engajamento da turma,
Vou colocar aqui no meio aqui, para perguntar para vocês. Gente, se vocês, né, interagem aqui comigo, né, eu dei alguns exemplos de variáveis, eu queria que vocês me dessem outros exemplos aí no chat, tá? Eu quero pelo menos 5 exemplos, tá? Me fala o nome da variável e a categoria que você acha que ela pertence, ok? Me façam 5 aqui para a gente poder completar a nossa aula. 5, então é tipo assim, idade é uma variável, qual é a categoria que idade é? Aí você escreve do lado, não vou dar cola. Altura, peso, sexo, tá? Ó, dia das semanas. É qualitativa ou ordinal? Excelente, Pedro. Muito bem. É qualitativa, né? Porque é segunda, terça, quarta, quinta. E é ordinal, porque tem a sequência. Show de bola, Pedro. Muito bem. Mais um, mais um. Aproveita para vocês ficarem famosos. Vai ficar gravado aqui, ó. Pedro já tá famoso aí. Pedro acertou. Quero mais 4, gente. Tem 19 pessoas online. Quero mais 4. Pensem aí comigo. Né? Me deem um feedback. Você que está aí assistindo a aula deitado, né? Tá de olho fechado. Acorda aí e me escreva aí um exemplo. Pra ver se vocês estão captando a mensagem. Não adianta de nada você ficar falando aqui se você não captar. Quem mais? Meses, qualidade ordinal. Excelente, certíssimo, Eliane. Certíssimo. Janeiro, fevereiro, março são qualidades, né? Ele não representa quantidade, né? Janeiro, né? Não quer dizer uma quantidade. E é ordinal. Muito bem. Mais, quero mais. Alguém tem aí uma quantidade? Quantitativa discreta. Uma quantitativa discreta, uma quantitativa contínua. Alguém tem um exemplo aí? Ah, mais 3 pessoas só. Só 3, não precisa se debater aí não para responder. Sexo é nominal. Excelente, excelente. A qualitativa, nominal. Certíssimo. Então, como eu comentei, né? Masculino e feminino, não existe ordem nisso aí, né? Adão e Eva. Adão foi feito primeiro, mas isso não quer dizer nada. Pronto. Certíssimo. Eline. Elinês já falou. Pedro, Eline. Show de bola. Mais gente, pessoal. Vamos lá, mais só mais 2. Fátima colocou aqui. Cores é nominal. Excelente. Desculpa, esqueci que complemento. Não, show de bola. Obrigado, Eline. Então, ó, cores, a Fátima apontou. Cores é nominal. Né? Então, é uma qualitativa nominal. Não existe ordem quando você fala sobre preto, branco, amarelo, né? Então, se você pergunta lá para o indivíduo, lá no sistema, qual a cor que você mais gosta? Isso é uma variável qualitativa nominal. O alfabeto. O alfabeto é o quê, então? É a qualitativa. A Carolina apontou aí que o estágio de doença é qualitativa e ordinal. Por exemplo, você pode ter, né, grave, leve, né, alguma coisa nesse sentido assim, né? Excelente. Everton apontou que o alfabeto é o quê? O alfabeto seria uma letra do alfabeto, poderia ser, né, tipo, qualitativa, uma letra, né, e ordinal. Você tem A, B, C, D, tem uma ordem. Ninguém falou quantitativa, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui quantitativo, como falei. Número de filhos é uma quantitativa. E é discreto, ok? Quantitativo e discreto. Outro exemplo que a gente pode botar aqui, quantitativa contínua, altura, né? Peso é quantitativa contínua. E assim vai. Show de bola? Tranquilo? Gente, difícil esse tipo de questão? Das datas do mês. As datas do mês, né? Os dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São, digamos assim, são qualidades, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e são ordinais. Ou você pode dizer, né? O número de dias que já passou, aí é a quantidade. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Gente, difícil esse tipo de questão? Se eu colocasse para vocês responderem isso hoje, né? Tá lá no questionário, lá no sistema, todo mundo tiraria 10? Quantitativas. Comprimento de cabeça, largura, exato, certíssimo. Eu quero saber se eu posso colocar essa questão hoje,
né? Ó, vocês vão se comprometer pelo resto da turma. Eu posso colocar essa questão para todo mundo tirar 10? Lá no SIAP, SIAG, sistema que vocês estão usando? Vou colocar uma questão dessa. Pode ser? Sim, show de bola. O que eu quero é que vocês mostrem para todo mundo que estão entendendo. Se alguém errar, é sinal que não assistiu a aula. Show de bola. Olha, o nome das pessoas é quantitativo e nominal? Não, é qualitativo e nominal. Certo? Ó, alguém escreveu aqui, né? Quantitativa quer dizer quantidade. Certo? Então, Betânia é um nome, né? Não representa uma quantidade, né? Certo? Olha lá. Gente, terminando, tá terminando. A gente tem agora os sistemas, os componentes que compõem, né, um sistema. O sistema ele é definido aí por 4 componentes principais. São os componentes de entrada, de processamento, saída e o contexto, tá certo? Então, quando eu falo assim, sistemas de saúde, né, eu já estou definindo aí um contexto. Os sistemas do HU, né? Enfim, estou falando aí sobre o contexto que ele está lá, e esse contexto vai definir recursos e demanda, o que é necessário que ele faça, os recursos que eu possuo. Então, quando eu falo sobre, os sistemas da ETS, eu já vou definir aí o contexto, quais são as demandas, né, os objetivos que esse sistema tem, quais são os recursos que eu possuo para ele. Tranquilo? E aí, existe uma entrada nesse sistema, vai ter um processamento ali dentro, e vai ter uma saída. Então, todo sistema tem isso. Então, o sistema, exemplo, né, o sistema respiratório, né, o ar entra, e aí ele é processado aqui dentro, existe uma saída, né, sistema digestório também, entra e sai, é processado, sistema circulatório, nervoso, existe toda uma entrada e saída aí dentro desse sistema. Em especial, esse sistema não precisa ser, assim, retilíneo, né, ele pode ser, eu vou apontar mais na frente, ele pode ser com retroalimentação, também chamado de feedback, né? Quando a saída, ele retorna ele se torna a entrada, a saída do sistema se torna a entrada. E o que é o processamento desse sistema? Como é que funciona o processamento desse sistema? Processar significa filtrar, calcular e avaliar, beleza? O processamento está aí, né? Quando eu falo, vou te processar, né? A palavra está até, digamos assim, não corretamente usada, né? Porque, beleza, você pode até avaliar a pessoa, né? Mas calcular, etc. Beleza, o que significa isso? Entrada. Digamos que no sistema acadêmico vocês entram com as notas de vocês. Eu vou processar isso e vou dizer na saída se você foi aprovado ou não foi, né? Então, processar, eu vou fazer cálculos, vou avaliar. Filtragem, o que é isso, a filtragem? É remover impurezas, ruídos do dado, né? O que não é interessante. Às vezes o dado ele vem com ruído, né? Então, tipo assim, exemplo, o cara fez lá um sistema que é para definir, pergunta lá para o indivíduo, quantos filhos você tem? Aí o cara diz, muitos. Responde, muitos. Aí, olha só, você vai precisar filtrar isso, né? Porque o que significa ser muitos, né? Enfim. Ou então o cara bota lá no questionário. Quem já trabalhou com pesquisa sabe o que eu estou dizendo. Assim, às vezes é necessário você processar os dados, né? Filtrar essas impurezas, assim, imprecisões. O cara coloca lá no questionário sexo, masculino e feminino, o cara bota outros, né? E, enfim, no campo outros, o cara escreve frequente. Né? Uma resposta que não tem nada a ver, seria um ruído, algo que o seu sistema, na captação desses dados, né, trouxe aí uma impureza e tal. Então, tipo, você precisa filtrar isso aí, né? Você vai ter um dado que você precisa filtrar. Lá naquela história lá da tribo, é como se eu enxergasse lá as nuvens e aí existisse uma certa poeira ali junto, né? O dia tá meio nublado, eu não consigo enxergar muito bem. Aí o dado ele vem com ruído, sujeira, né? E aí vai trazer imprecisões. Para que eu não analise aquilo, gere informação errada, eu preciso filtrar esses dados, tá certo? Então, para isso significa filtrar o dado. Então, na prática, acontece dessa maneira. Às vezes a pessoa escreve um formulário, vai participar, preencher lá, você está lá fazendo um registro lá da pessoa,
e aí vem com alguma imperfeição, algum ruído, algum dado faltante, também isso está relacionado a filtrar, tá bom? Aí cálculo, né, não tem o que dizer, né? Cálculo é fazer conta e analisar, avaliação, né? Isso é parte do processamento. Joia, deu para entender aí como é que funciona? E o feedback é, por exemplo, que realimenta o sistema. Por exemplo, a questão de, no sistema, deixa eu ver, um sistema com feedback. Acho que eu vou botar isso para vocês responderem. Não, mas, por exemplo, um sistema com feedback é a própria sala de aula, né? Por exemplo, eu estou aqui, estou dando a entrada aqui para vocês, tá? Sobre o assunto. Vocês estão processando isso, analisando, fazendo cálculos, filtrando o que eu estou falando, para dizer o que é que vale a pena. E vocês vão vai ter uma saída, que seria os comentários de vocês, a interação com vocês, tá? Então, essa saída também realimenta o sistema. Para mim, no caso, eu vou ver assim, já que o pessoal disse isso, interagiu dessa maneira, então eu vou dar minha aula da seguinte maneira. Vários sistemas de saúde analisam a saída do indivíduo, né, se ele teve ou não resultado no seu tratamento, etc., para definir como vai ser o realimentado sistema, né, a nova entrada. Então isso funciona bastante nesse sentido. A educação é do mesmo jeito. Por exemplo, o nível de aprovação de vocês define como vai ser nossas estratégias para que a aprovação de vocês seja melhor efetivada. Entendeu? Quero chamar a atenção? Então, esse é um sistema com retroalimentação, né? Quando sai um aluno, isso aí define como vai ser a entrada de novos alunos, né? Novas estratégias, etc. Que vem junto com isso. Já, gente, deu para entender aí essa questão dos 3 etapas, né? A maioria dos sistemas possuem essa retroalimentação, também chamada de feedback. Feedback, né? Retroalimentação, tradução. Show de bola. Vamos lá, tá terminando. Último slide. Último slide. Né? Já deu aí 1h30 de aula, né? Acho que estamos chegando lá. Então, olha só. A gente vai categorizar, do mesmo jeito que a gente categorizou as variáveis, a gente vai poder categorizar os sistemas, juntar esses sistemas de acordo com características que eles possuem, né? E aí, quais são as categorias de sistemas? A gente pode categorizar de acordo com a visibilidade, a complexidade, a preditibilidade, quanto que ele é previsível, o estado e o número de agentes. Vamos lá. Então, falando de cada um. Visibilidade, observado ou não observado, certo? Então, um sistema que você tem observável, enfim, você pode falar assim, né? Totalmente observável, não observável. O que significa isso? Observado é quando você enxerga todos os componentes que fazem parte do sistema, certo? Então, quando eu falo sobre sala de aula, eu consigo ver todos os componentes, né? Os alunos, os professores, consigo ver tudo, né? Que faz parte desse sistema, né? Eu conheço a turma, né? Então, eu sei o que interage nesse sistema de sala de aula. Mas agora, quando eu falo sobre, sei lá, trânsito, né? O sistema de trânsito no Brasil, meu Deus, é um caos, né? Não é totalmente observável. Né? Existe um nível de observação, mas não é totalmente observável. Então, entendo, eu não sei o que é que está pela frente, né? Os envolvidos, quem está ali. Quando você brinca de cabra cega, né? Tá lá Marco Polo na piscina, é praticamente um sistema não observado, né? Ali a interação dos componentes, você não sabe quem é que está envolvido nesse sentido. Tá certo? Eu estou dando um exemplo assim, bem geral para vocês entenderem o que significa essa questão de observar, né? Saber quem está envolvido no sistema. Joia? Então, vamos lá. Agora, em relação à complexidade, a gente vai ter sistemas dinâmicos ou estáticos, certo? Sistemas estáticos são aqueles em que cada componente realiza, cada elemento que participa desse sistema, realiza aquela atividade sempre, né, daquela mesma maneira, estaticamente. Não há mudança de estados entre os componentes. Os componentes se mantêm daquele jeito. Dinâmico é quando os componentes, uma hora estão fazendo uma atividade, outra hora estão fazendo outra. Tá certo? Então, por exemplo, eu gosto da minha sala de aula ser dinâmica, ok? Então, você está fazendo uma coisa, vai fazer outra,
e assim por diante, né? Assim, a gente tem aí mudança de estados, você não fica o tempo todo ali, né? Só me escutando, eu gosto de interagir, perguntar, vocês façam atividade, etc. É uma aula dinâmica. Já uma aula estática, digamos, seria aquele que o professor entra, fala, 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 vai embora, sai. Ele só fez aquela atividade de falar, o aluno só fez a atividade de ouvir, digamos assim, é bem estático isso. Ou aqueles sistemas de montagem de carro, em que você tem uma esteira, e aí vai passando o carro, você faz aquela atividade e vai embora, né? E, enfim, o carro continua, você continua fazendo aquela coisa. Então, não existe um dinamismo, né, uma interação entre os componentes que mudam aí os estados, né, entre os componentes. Deu para entender isso aí, questão de estático e dinâmico? Mudança de estados de componentes. Está associado a isso, tá certo? A atividade que o componente está fazendo. Aquele que participa do sistema. Joia? E aí isso é muito legal, porque vocês podem no futuro avaliar um sistema. Será que o SUS ele é observável, né, totalmente observado? Será que ele é dinâmico? Será que ele é estático? Né? Você pode descrever isso, né? Ter vocabulário, isso é muito importante. Eu gosto muito de alunos meus terem vocabulário, né? Conseguirem falar sobre tudo, né? Descrever de maneira precisa as coisas. Vamos lá. Sobre a preditibilidade, né? O quão predizível você pode predizer um sistema. Se toda vez o sistema tem a mesma saída, né? Mesma saída do sistema, ele é determinístico. Então, toda vez que entra, sai a mesma coisa. É igual uma calculadora, né? Ele é um sistema, uma calculadora é um sistema, que eu boto aqui no meu celular, boto 3 mais 3, e sempre sai 6. Essa é a saída, né? Tem a entrada dos dados, ele vai processar isso, fazer cálculo, e a saída é 6. É um sistema determinístico. Agora, por exemplo, uma sala de aula, né? Às vezes você tem o mesmo professor, né, os mesmos assuntos, e aí o resultado dessa sala sempre é variado, né? Ele é meio probabilístico, vou falar assim, né? Não existe certeza nisso aí. Até porque a gente não tem ciência de todos os componentes envolvidos, né? Existe aí toda uma questão de histórico do aluno, histórico da família, recursos que você tem, necessidades individuais, né? Quanto menos observado, olha só, é interessante, quanto menos observado é o sistema, observável, mais probabilístico ele é. Quando você vê tudo que envolve ele, mais determinístico ele fica, tá certo? Existe uma frase aí que diz que Deus não joga dados, né? Não existe probabilidade para Deus. Deus não, né? Sem querer pregar aqui, mas eu quero só chamar a atenção no sentido de que, para um ser que tudo vê e tudo sabe, não existe probabilidades, né? Então, entender essa questão do observável e probabilístico, essas coisas meio que andam juntos. Se você falar assim, que eu não vejo nada, tudo para mim é possível, né? Se você não sabe para onde vai, tudo é possível, né? Então, essa questão do observado. Deu para captar, gente? São conceitos importantes que, se vocês assimilarem eles, nossa, vocês escrevem um texto maravilhoso, né? Com conteúdo. Beleza? Até o jeito de você interagir com o sistema é diferenciado. Até aí tá o quê, gente? Queria pelo menos uns 3 sims. Uns 3 sims aí, professor. Sim, sim, beleza? Sim, oh, maravilha. Obrigado, viu? Priscila, obrigado. Meu jeito de perturbar vocês é assim, né? Eu quero 3 sim, 4 sims. Vamos interagindo aqui. Vamos lá. Estados, discretos ou contínuos, tá certo? Então, quando você está falando sobre discretos e contínuos, está relacionado aos estados, possíveis estados que os componentes estão. Então, discretos bem naquela linha também das variáveis quantitativas discretas, lembra que eu falei? Quantitativas discretas. Você tem 1, 2, 3, e contínuos, né, tem uma quantidade infinita, né, de valores possíveis. Então, um sistema discreto, os componentes possuem estados fixos, né, 1, 2, 3, né, discretos, estados discretos. Já contínuo, você tem componentes com valores contínuos,
Então, no caso, valores no sistema contínuos. Né? A gente já explicou aqui algumas vezes, só para deixar mais claro, né? Então, por exemplo, no nosso sistema acadêmico, quando vocês saem da disciplina, vocês vão assumir aí um valor, por mais diferenciado que seja a nota, você vai ter valores discretos no final, que vai ser aprovado, reprovado, né? Trancado, digamos assim. Você tem 3 valores aí, 3 possíveis estados. Isso é discreto. Se você não tivesse aí esse valor, né, fosse só a nota, aí seria contínuo, né? No caso, uma pessoa pode sair aí com um valor 9,33, certo? Um valor 33, 33, 33, 33, né? Infinito, sei lá, 2 no final. Então, esse é um valor contínuo, né? No caso, a possibilidade de valores é infinita, né? Entre 2 valores. Captaram, gente? E agentes, né? O sistema ele pode ser categorizado pelo número de agentes que estão envolvidos nesse sistema, tá? Deixa eu voltar aqui para dar um exemplo ainda sobre discretos e contínuos. Quando você está jogando tênis, você está num sistema contínuo, tá? Você se movimenta, etc. A bola está em várias posições, etc. Quando você está jogando damas, é um sistema discreto. Você consegue tirar a foto daquele momento ali, né? E não existe... você tem um determinado estado parado ali, né? Não existe uma dinâmica ali entre os componentes. Beleza? Só um exemplo aí, para conseguir ilustrar um pouquinho melhor. Jogo da velha, assim, num sistema discreto. Tá bom? Enfim, vamos lá. Outros exemplos. Agora falando sobre número de agentes, tá? A gente tem sistemas monoagente ou multiagente. Quando envolvem mais de uma pessoa, né? Mais de um componente, ele é multiagente. Quando só tem uma pessoa, ele é um monoagente. Tá certo? Então, por exemplo, se você estuda sozinho, você está num sistema, né, de aprendizagem monoagente. Né? Então, quando você faz compras online, digamos assim, você está, né, pelo menos nesse primeiro momento, monoagente. Quando você está interagindo com outras pessoas, é um sistema multiagente. Tá certo? Atualmente, né, o nível de conectividade entre as pessoas é tão grande que é muito difícil você enxergar um sistema monoagente. A maioria é tudo multiagente. E sendo assim, tendo essa característica, aí cabe aí várias estratégias, né, de comunicação, etc. É muito importante a gente entender isso. Dúvidas, pessoal, sobre isso aqui? Não. Maravilha. Se eu perguntasse para vocês assim, exemplo, colocasse lá no nosso SEAG, dê um exemplo de sistema probabilístico. Então, me dê um exemplo de sistema multiagente, não observado. Vocês conseguiriam fazer isso aí, tranquilo, né? Vamos fazer esse pacto aqui que eu não quero que ninguém erre. Pode ser? Posso botar lá isso? Pelo menos 3 sim. Sim, sim. Carolina também sim. Pode, pronto. Obrigado, Enes, tal, Fátima. Beleza. Então, eu espero que vocês tenham compreendido isso aí, tá? Porque eu não quero botar nota abaixo para ninguém, certo? Vocês estão se comprometendo para a turma toda, tá? Gente, então, aqui teria, né, um outro exercício nesse sentido, mas vamos lá, recapitulando, né, um outro exercício nesse sentido, ó, aquela tela preta era para vocês me categorizarem, né, do jeito que eu falei, mas eu vou deixar para dever de casa para vocês fazerem, tá bom? Vai ter um sobre categorias de variáveis e um sobre categorias de sistemas. Fica legal assim? Pode ser? Tá combinado? Vamos lá. É mais certo? Certíssimo, maravilha. Bem, gente, o que é que vimos hoje? A gente definiu informática, dados, informação, conhecimento, sabedoria, variáveis, falamos sobre as categorias de variáveis, falamos sobre sistemas, componentes, a categorização de componentes. Foi tudo isso hoje, né? Acho que foi uma manhã bem rica, né, de conteúdo. A gente tem poucos dias, por isso, digamos assim, o som tá baixo. Alô? Tá me escutando agora melhor, Fátima? Acho que é a adolescência, minha voz fica mudando.
Tá escutando bem minha voz agora? Fátima Marconi falou que o som tá baixo. Está baixo. Ainda? Mais alguém escuta minha voz baixa? Eu posso gritar! Eu tô escutando o senhor, mas agora tá baixinho. Eu tô ouvindo tudo, tô entendendo, mas tá baixinho. Aí, como eu gosto de gritar, eu gosto de ouvir mais alto. Certo. Vamos lá. Aqui Vamos tá lá. normal. Olha o DJ aí. Tá ótimo. Volta à tela de caracterização para tirar uma foto. Olha, esses slides todos vão estar disponíveis para vocês, tá certo? Lá no Siga, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu vou voltar aqui. Tira aí o print que você quiser, mas vai estar disponível para vocês, tá? Esses slides. Não se preocupe. Né? Vamos lá. Então, o que vimos hoje, vimos todos esses assuntos, né? Eu quero um feedback de vocês. Foi muito assunto para uma aula só? Ou tá bom? Eu digo é porque a gente tem poucos dias, né? Só tem praticamente 4 dias juntos. Então, como eu coloquei esse assunto introdutório, tá ótimo, tá bom. Show de bola. Beleza. Vai dar aí mais ou menos 1h40 de vídeo, né? 1h30 de vídeo. Ó, aula que vem, gente, a gente vai falar sobre tecnologias emergentes. Olha, se você já ouviu falar sobre inteligência artificial, realidade aumentada, sobre internet das coisas, sobre Big Data, etc., a gente vai falar sobre todas essas tecnologias novas que vão estar chegando aí no mercado, tá? Que estão chegando, já estão aí, importantíssimo a gente conhecer, certo? Novas tecnologias aí que têm um potencial muito grande para transformar a nossa realidade, tá? Então, não perca a nossa próxima aula, que vai ser, acho que foi, a professora falou quarta-feira, é? Não, acho que é na quinta-feira, nossa próxima aula sobre tecnologias emergentes, tá bom? A gente vai falar só para vocês darem uma atualizada aí no repertório de vocês, falar assim, rapaz, eu sei de tudo que tá na ponta da agulha, né, na ponta da flecha aí, sobre tecnologia, tá? Então, não percam. Bem, então é isso, tá aí o meu contato, quem precisar falar comigo, deixa eu me posicionar aqui. Então, quem precisar falar comigo, a parte aí tem Eugênio@Garanhuns, né, Eugênio.saraiva@Garanhuns é o meu e-mail lá do IF, né, fiquem à vontade, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, alguma dúvida, fique à Ô, vontade. professorzinho. Professorzinho não, desculpe, porque eu falo professorzinho, porque tá no script. Professor, Ok, vai tudo ficar bem. gravada onde a aula? Eu vou colocar essa aula no Google Drive, certo? Aí eu vou ver se eu coloco o link lá no SIGAP para vocês clicarem e acessar, a hora que vocês quiserem. Certo. Né? Porque É eu tô assim, SIGAP. porque eu tô ouvindo bem baixinho. Não, tudo bem. Você tem uma orelha muito bonita. Botando a orelha aqui em mim. Professorzinho, é muita gentileza. Vamos lá, brincadeira. Vamos embora. Gente, dispensado, vamos lá, vamos seguir agora o destino, cada um para as suas casas, né? Para quem não está em casa, fique em casa, hoje a máscara, tá bom? Mas tá bom por hoje, né? Espero que tenham gostado da nossa aula. Estou ansioso para ver vocês novamente sobre tecnologias emergentes, que é uma aula muito legal. A gente vai falar sobre futuro, presente, né? O presente, na verdade, essas tecnologias já estão aí presentes. E é muito legal aí para a gente poder abrir nossos olhos aí para muitas oportunidades, tá bom? Espero que tenham gostado. Diz ele. Eugênio, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Você pode colocar no Hall, não? Classroom, acho que é esse nome aí, mais ou menos. Google Class? Sim, isso. Bem, porque eu não criei. A gente teve outras aulas e ele foi muito bom. Os tutoriais e as aulas gravadas foi lá, mas você, o que for conveniente para você. Tranquilo. Na verdade, eu estou como convidado, né? Deixar bem claro, assim, quem define as coisas é Natália e Anne, né? Então, assim, eu vou disponibilizar o vídeo. Também, Natália, ela tem. Do projeto de vigilância que eu faço parte, ela adiciona os materiais lá nesse sistema.
O que elas me passaram é que a gente ia ficar se comunicando pelo SIGAP, alguma coisa assim, o nome da Então tá SIAP. bom, enfim, você Elas já me quem passaram sabe. que a gente ia se comunicar por lá, mas se elas quiserem criar um grupo, SIGA, pronto, o nome é esse, SIGA. Se elas quiserem criar um grupo no WhatsApp ou um grupo no Google Class, eu estou à disposição, tá certo? Certo, tá bom. Obrigada, Viola. Foi muito dinâmica, foi maravilhosa. Principalmente do índio, eu gostei tanto. A analogia foi bem legal. Pois é, existem traumas que eu vou parar de gravar aqui. Tá Pronto, bom, acabou de gente. Bom dia gravação. a todos.